Fraternidade Sacerdotal São Pio X é cismática e eu posso provar o porquê. Primeiro, ela afirma que a igreja está em crise, mas a igreja é infalível e indefectível. Logo, o que vemos aí é uma contra-igreja que apostatou aceitando a heresia modernista, já previamente condenada por São Pio X na Pascendi. No Concílio Vaticano II passaram documentos heréticos que defendiam a liberdade religiosa, o ecumenismo e a colegialidade. E a colegialidade é nada mais, nada menos do que a democratização da igreja. É bem óbvio que não há uma continuidade entre o magistério de antes e depois do Concílio Vaticano II, o que há uma ruptura. Dizer o contrário seria atentar contra um princípio trivial da lógica, chamado princípio da não contradição, ou seja, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Essa falsa igreja que está aí possui documentos heréticos, falsos papas, sacramentos inválidos e devoções diabólicas. A igreja é visível, mas ela sobrevive no sensus fidei dos fiéis professos. Uma capela numa garagem de uma casa continua sendo a igreja católica, e muito mais católica do que a gente vê aí em paróquias. Segundo, ela afirma que o Concílio Vaticano II foi pastoral, não dogmático, tendo como fonte o próprio João 23. Acontece que de todos os 20 concílios válidos da história da igreja, todos vieram para definir ou condenar alguma coisa, mesmo o primeiro concílio, o protoconcílio em Jerusalém. Todo concílio é dogmático e dá definições claras, e nunca precisou de uma junta de eruditos teólogos para interpretá-lo. Há 70 anos tenta-se conciliar ideias contraditórias, mas sem sucesso. O documento Pastor Aeternus define dogmaticamente que uma reunião de bispos do mundo todo, ou seja, um concílio ecumênico, não pode ensinar erros. Portanto, o Concílio Vaticano II foi um falso concílio, ou seja, um conciliábulo, que, embora seja autoproclamado pastoral, está sendo imposto a todos os fiéis de forma dogmática, como se fosse um superconcílio que anularia os 20 anteriores. E terceiro, ela afirma que um herege pode ser papa. Um papa, ele não é só infalível extraordinariamente, de forma muito solene, mas também ordinariamente, ou seja, em todos os seus atos, ele deve demonstrar ser verdadeiramente católico. Antes da infalibilidade do papa, existe a infalibilidade da igreja, e é a ela que ele deve se submeter. É preciso fazer uma distinção entre erros morais e erros intelectuais. Ninguém deixa de ser católico ao pecar, mas deixa ao negar um único dogma. A principal matéria da heresia é a vontade, e nunca poderíamos alegar ignorância de quem se diz ser líder da Igreja Católica. Somente um papa pode julgar outro, mas nós conseguimos evidenciar que quem está lá não é papa. Só em precisar ser deposto já demonstra que não é papa verdadeiramente. Herege público e manifesto é excomungado ipso facto, depois do fato, sem precisar de julgamento, embora, claro, a igreja possa posteriormente julgá-lo e puni-lo. Entre tantos, eu posso dar aqui 3 exemplos. A defesa da liberdade religiosa, por Paulo VI, a negação de que fora da igreja não há salvação, por Francisco I, e a omissão do filioque em oração conjunta com cismáticos orientais, de Leão XIV. São apenas 3 exemplos, mas quem não vê aí heresia pública e manifesta, faltou a catequese básica. Então, para a fraternidade, quem seria o magistério? Já que ela só acata o Papa, que crê ser válido quando sente vontade. Ela deveria estar seguindo o doce Cristo na Terra, que é aquele que não nos leva ao erro, certo? E há um agravante. Desde o Dom Felé, eles têm aceitado em suas fileiras padres invalidamente ordenados, sem serem ordenados sob condição, que vieram da nova igreja. A gente sabe que o sacramento é matéria, fórmula e intenção. Alterando um dos 3, invalida o sacramento, certo? E depois do Concílio Vaticano II, todas as fórmulas dos sacramentos foram alteradas, o que os invalida. A fraternidade desonra e humilha a todos os que tentam ser católicos, por dialogar e acordar com uma contra-igreja lotada
de apóstatas, hereges, sodomitas e vagabundos. Na real, a fraternidade ela é um cisma dentro de outro cisma. O primeiro cisma foi ao reconhecer uma hierarquia anticatólica de leigos de batina. O segundo cisma foi ao ignorar as ordens dessa mesma hierarquia, da qual ela decidiu se submeter. A grande questão é, depois das sagrações, entrando em cisma prático, ela vai continuar rezando para um Papa que a odeia? Ave Christus Rex.